Olá, muito bom dia. É um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é dia 3 de janeiro, terça-feira. O Manhã no Ar está começando e eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. 2 rebeliões, um motim, uma tentativa de fuga, 60 presos mortos e quase 200 fugitivos. Esse foi o saldo de 24 horas nas penitenciárias de Manaus. Os detentos entregaram as armas e se renderam por volta das 8h30, quando a rebelião acabou. O massacre do Compage, o segundo maior do país, virou notícia internacional e ganhou as páginas dos principais sites do mundo. O Instituto Médico Legal iniciou a identificação dos corpos. O serviço deve durar dias. A lista divulgada pelo Instituto Médico Legal tem 75 nomes, mas o número de vítimas confirmadas é de 56. Por conta do massacre, o ministro da Justiça esteve em Manaus e deve transferir os líderes das rebeliões para presídios federais. E ainda, suspeita de bomba assusta moradores na zona centro-sul de Manaus. O suposto artefato foi colocado dentro de uma mala. O Grupo Marte explodiu a suposta bomba. E no programa de hoje você vai conhecer o menino prodígio que criou uma fórmula química e batizou com o próprio nome. Kelvin desenvolveu uma fórmula para encontrar o número de oxidação de um elemento químico, que é a carga que ele recebe em uma reação química. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. São 6h04 e nós já estamos ao vivo. Você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí o telefone, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E a gente começa a edição de hoje falando da rebelião mais sangrenta do estado do Amazonas. Agora são 60 mortos oficialmente. 4 deles foram assassinados na tarde de ontem na unidade prisional do Puraquequara. O dia de ontem foi de negociações e reuniões da cúpula de segurança do estado com o governador. Até o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, esteve em Manaus. Daqui a pouco a gente fala mais sobre tudo isso, porque agora nós vamos direto ao IML conversar com o repórter Danilo Alves, que está por lá e traz os detalhes para a gente. Olá, Danilo, bom dia. Qual a situação por aí? Imagino que seja muito movimentado por conta dos familiares dos presos. Ontem, eles tiveram bastante dificuldade de identificar, né? Chamava-se um nome, aí o familiar ia lá e verificava se era ou não seu parente. Ainda continua acontecendo dessa mesma forma? Os serviços devem demorar por aí? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Bom, por incrível que pareça, a movimentação aqui no Instituto Médico Legal está tranquila. Apenas os servidores que realizaram os procedimentos que aconteceram de madrugada, no caso as ocorrências, estão trabalhando. Na verdade, a identificação desses corpos junto com as famílias das possíveis vítimas que vão chegar aqui apenas às 8 horas da manhã. No caso, essa identificação acontece no horário comercial, das 8 até às 5 horas da tarde. Os familiares que ontem estiveram aqui, diferente de hoje de manhã, não conseguiram obter respostas, além, lógico, dessa lista que teve dos 75 nomes, dessas 60 vítimas, agora todas já estão aqui, tanto as vítimas do Compage quanto as vítimas da UPP, da Unidade Prisional do Puraquequara. O IML está fazendo uma força-tarefa junto com a Perícia Criminal, o Instituto de Criminalística, para poder tudo sair nos conformes, tudo organizado para que as famílias consigam retirar os corpos das vítimas todas hoje. A gente sabe que o trabalho é intenso, porque são muitas pessoas, mas eles acreditam que hoje ou amanhã todo esse trabalho possa ser finalizado. Agora a gente dá informações sobre o que a família precisa trazer aqui para o Instituto Médico Legal para o reconhecimento ser mais rápido. No caso, além do documento com foto da vítima, o IML também está pedindo o documento com foto da pessoa em que vai liberar o corpo. No caso, um parente de primeiro ou segundo grau.
irmão, pai, ou seja, a pessoa que vier aqui ao IML precisa trazer esse documento com foto, além também de um comprovante de residência. Se não houver comprovante de residência, você pode trazer qualquer tipo de documento que comprove onde o preso, né, a vítima, morava antes de ir para a cadeia. No caso, esse trabalho, essa força-tarefa, já começa às 8 horas da manhã. Então, no caso, a família que já estiver preparada, pronta com os documentos, já pode chegar aqui ao IML para poder ter essa fila. Todo esse trabalho como dessa força-tarefa está sendo coordenada por uma investigadora, uma perita criminal, doutora Fabiola. Ela daqui a pouco chega aqui ao Instituto Médico Legal para poder fazer toda essa triagem para os familiares. Agora, falando um pouquinho também sobre as questões relacionadas aos fugitivos, tanto do Compage quanto do IPAT, a gente recebeu a nota da SSP, além, lógico, da coletiva que foi concedida ontem à noite, de um total de 182 presos, tanto do Instituto Antônio Trindade quanto do Compage. 72 fugitivos do IPAT e 112 do Compage. Até o momento, 40 pessoas já foram recapturadas. E a última prisão aconteceu ontem, às 10 horas da noite. A ROCAM, Rondas Ostensivas Cândido Mariano, prenderam no quilômetro 21 da M010 Adriano Lima Soares. Ele era foragido do Compage. Ele estava próximo de um terreno particular quando foi preso. Até o momento, esse é o número. Então, se foram 40 até hoje, deve ser 41. A Polícia Civil, tanto a Polícia Civil, militar, estão também nessa força-tarefa para poder recapturar esses presos, porque não são poucos, né, Adriane? É muita gente na rua ainda, né, Danilo? Mais de 100 pessoas, pelo menos. As buscas estão intensificadas, principalmente naquela área da BR-174, onde as fugas aconteceram, né? Muita gente não sabe, mas ali no quilômetro 8 funcionam vários presídios. Ontem eu conversava com algumas pessoas e não sabia a diferença do IPAT, Compage, esse tipo de coisa. Ali na BR-174, no quilômetro 8, tem o CDP, o CDP feminino e masculino, tem também o IPAT, que é o Instituto Antônio Trindade, tem o Compage aberto e fechado, enfim, são vários presídios naquela região que dão de fundo às matas daquela área. Então, eles fogem por aqueles ramais e depois normalmente vão parar naquelas residências vizinhas, nos sítios. Então, por ali o reforço está bem intensificado. Agora, quanto à lista do IML, oficialmente a Secretaria de Segurança Pública diz que morreram 60 pessoas, mas tem 75 nomes. Que diferença é essa? Bom, essas 75 pessoas, dos 60 nomes foram as vítimas, né, que foram mortas pelos próprios presidiários. Os outros nomes, né, as outras vítimas, podem ser relacionados, na verdade, a fugitivos que tentaram fugir do que a gente falou ontem de manhã, que deve ter caído, ou também outras pessoas que foram encontradas por ali pelas áreas, que poderiam também ser fugitivos tanto do Compage quanto do IPAT, ou seja, aí algumas pessoas, né, até mesmo os familiares que vieram ontem aqui, tiveram essa dúvida, mas 75 pessoas, 60 mortos, bom, foi os corpos que foram encontrados nessa área, como você falou, do quilômetro 8, e as pessoas, as vítimas que foram encontradas no Compage, dentro das dependências do presídio. Adriane. Obrigada, Danilo, pelas informações. E a rebelião no complexo penitenciário Antônio Jobim encerrou às 8h30 da manhã de ontem. Os detentos entregaram as armas para a equipe de segurança pública do estado. Como a gente viu ontem, aqui no Manhã no Ar, ao vivo, uma barreira policial foi montada na BR-174 para que não houvesse interferência na ação de recaptura dos fugitivos. O Emanuel Cardoso e o Alex Gomes acompanharam todos esses momentos e mostram agora para a gente. Vamos conferir. No início da manhã, policiais da ROCAM entraram na mata e nas propriedades próximas ao Compage. A fiscalização na BR-174 contou também com o apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal. A entrada do ramal na BR-174, que dá acesso aos presídios, foi bloqueada pela polícia. Apenas os funcionários de outras unidades prisionais passavam. Todos foram revistados. Os presos do regime semiaberto que precisavam se apresentar foram dispensados. A imprensa e as famílias também não puderam entrar, para desespero de quem passou a noite esperando informações. Meu filho, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto.
E a gente tá no desespero, meu Deus. O IML começou a remoção dos corpos antes das 6 da manhã e terminou depois das 9. Essa mulher passou mal depois que teve certeza de que o marido estava morto. O advogado Epitácio Almeida, representante da OAB que acompanhou as negociações, disse que os detentos entregaram as armas e se renderam por volta das 8h30, quando a rebelião acabou. Mas aqui do lado de fora, o clima só foi se acalmar por volta das 10h30 da manhã, quando o advogado veio conversar com os parentes dos presos. A revista também aconteceu dentro da normalidade, não houve ninguém ferido na revista. Não houve bomba, não houve gás lacrimogêneo. O que houve lá, que vocês ouviram daqui, foi na hora que estava a rebelião em curso. Aí sim, houve bomba, houve troca de tiro. A sala que nós estávamos mesmo lá na frente, na sala de diretoria, bala passou, chegou, pegou na parede, passou pela vidraça. Então houve troca de tiro sim. Então isso aconteceu. Mas quando foi depois, os presos pararam lá, negociaram conosco e se renderam. A presença do juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, foi uma das exigências dos detentos durante as negociações do COMPAGE. Em um texto postado nas redes sociais, o juiz relatou que nunca presenciou nada igual. Vamos ver. Na publicação, o juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, disse que só soube da rebelião às 10 horas da noite, quando recebeu uma ligação da Secretaria de Segurança Pública pedindo que ele fosse até o presídio, onde os detentos já tinham tomado o regime fechado e o semiaberto. Por rádio, Valois conversou com um preso. Os detentos não queriam ser transferidos e exigiam a garantia da integridade física, além de ter o direito de receber visitas assegurado. Valois comentou ainda: alguns reféns presos feridos saíram de ambulância, vi muitos corpos. Quando a polícia entrou no complexo, voltei para casa. Nunca vi nada igual na minha vida. Aqueles corpos, o sangue. E terminou com a frase: fiquem com Deus. Realmente, nunca aconteceu nada desse tipo, nessa proporção aqui no Amazonas, né? Até no país, esse é o segundo maior massacre, perdendo apenas para o Carandiru. E esse massacre no COMPAGE foi manchete nos grandes sites do mundo. Virou notícia no mundo inteiro nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, os jornais The New York Times e Washington Post destacaram 60 mortes durante rebelião em Manaus. O Clarim da Argentina foi mais enfático e descreve o confronto como sangrento motim. Na Europa, os franceses Le Monde e Le Figaro também ressaltaram o número de assassinatos durante o tumulto, assim como a agência Reuters de notícia e a BBC de Londres. Até o portal de notícias Al Jazeera abordou as dezenas de mortes aqui de Manaus. E você lembra do Brian Bremer, um dos fugitivos do IPAT, que comemorou a fuga no Facebook? Pois é, ele teve pouco tempo para curtir essa liberdade porque a polícia já recapturou. Brian chegou até a postar mais fotos na tarde de ontem no Facebook, afirmando que estava a caminho do município de Maués, no interior do Amazonas. Só para relembrar a história, ele fugiu na tarde do último domingo do Instituto Penal Antônio Trindade, no quilômetro 8 da BR-174. Desde a fuga do sistema penitenciário, Brian, havia já feito várias postagens, pelo menos 3. Uma delas, o foragido postou que estava comendo jaca nas matas com outros detentos. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas, Brian responde a 2 processos criminais por receptação e por roubo, né? Enfim, já foi preso. Ele estava fazendo graça, né, com a cara da polícia, do sistema de segurança pública. Depois de ter fugido, ainda fez essas publicações zombando mesmo do sistema de segurança pública, mas já foi recapturado ele e esses comparsas aí que estão na imagem. E com 56 detentos mortos, a rebelião do COMPAGE já é considerada a segunda mais violenta do país, desde o massacre no Carandiru, que aconteceu em 1992 em São Paulo. Por causa da quantidade de mortos, o estado do Amazonas precisou contratar um caminhão frigorífico para guardar os corpos no Instituto Médico Legal até que eles sejam identificados. Todas as vítimas são presidiários e teriam sido assassinados por outros presos. Ainda assim, um inquérito policial foi instaurado para investigar as responsabilidades. O IML deve alugar um caminhão frigorífico para guardar os corpos, já que os peritos vão precisar de vários dias para concluir o trabalho de necropsia. Não temos como guardar 60 onde cabem 20. Então, para dar o mínimo de dignidade para esses corpos, nós vamos sim contratar um caminhão frigorífico e
periciá-los o mais rápido possível e devolver a família. Os detalhes da rebelião foram apresentados pelo secretário de Administração Penitenciária. Segundo Pedro Florencio, homens do regime fechado fizeram um buraco no muro que dá acesso ao pavilhão do semiaberto e receberam armas de detentos que cumprem pena fora da unidade durante o dia. Cerca de 86 pessoas acabaram feitas reféns. 12 delas, funcionários que estavam de plantão no Compage. Eles foram liberados sem ferimentos graves depois de negociações. 5 armas de fogo foram entregues pelos rendidos. Os reféns funcionários foram levados para o hospital para ter atendimento médico e social e psicológico. E outros internos que foram tomados como reféns estão machucados, foram levados para o hospital e outros estão lá na unidade em uma área separada e devem ser transferidos de lá, mas a gente precisa, para transferir, da autorização do juiz da VEP, porque lá são presos condenados. No Instituto Médico Legal, a lista com o nome das vítimas da rebelião só foi divulgada na parte da tarde pela Secretaria de Segurança. Muita gente ainda precisa ser identificada e o trabalho para o reconhecimento e liberação dos corpos no IML deve durar até o fim dessa semana. Familiares dos detentos passaram o dia todo em frente ao Instituto Médico Legal em busca de notícias. Mas as portas do IML foram fechadas para evitar tumultos e facilitar a chegada dos carros com os corpos. Muita gente reclamava da falta de informação. A maioria não sabia se os parentes estavam vivos ou mortos. Já tentamos ligar, já fizemos várias coisas e nada. A gente vem aqui para a gente tentar ter uma solução e nada ainda. Querendo ou não, é parente da gente. Pode ser errado ou não, é parente. A gente vamos ficar aqui até o final. As primeiras notícias só chegaram à tarde. Os nomes das possíveis vítimas foram chamados em ordem alfabética. Afonso da Fonseca Vinhote. Paulo ajudava a divulgar os nomes enquanto segurava o choro. Ele aguardava informações sobre o filho, que cumpria a pena no Compage por homicídio. Já ia sair agora esse mês agora. Carlos tinha esperança de não ouvir o nome do filho. Estamos pedindo para Deus que ele não esteja aí. Mas depois de alguns minutos veio a notícia. Wellington estava entre os mortos. Em meio à tragédia, um momento de solidariedade. Algumas pessoas, como a Elma, pararam em frente ao IML para distribuir comida aos familiares das vítimas. Já chega as pessoas estarem criticando, falando, jogando maldição na vida dessas pessoas. Tem a família, né, que não tem culpa. A gente tem que fazer isso pelo nosso próximo, é amor ao próximo. A lista divulgada pelo Instituto Médico Legal tem 75 nomes, mas o número de vítimas confirmadas é de 56. O excedente deve ser de fugitivos. O trabalho de identificação dos corpos deve durar cerca de 3 dias. 56 mais as 4 de ontem lá no Instituto, lá no Puraquequara, né, na unidade prisional do Puraquequara. E essa parte aí dos familiares talvez seja a parte mais triste de toda essa história, né? Muita gente acaba comemorando até mesmo na internet a morte de pessoas que estavam presas, né? Porque eram bandidos. Foram pessoas que fizeram escolhas erradas e que foram presas e estavam cumprindo ali as suas penas. Mas essas pessoas aqui, essas famílias, nada tem a ver com isso na maioria das vezes. São pessoas que também são vítimas de tudo isso e pessoas que sofrem muito, né? Imagina a angústia de você saber a proporção que teve essa rebelião, a proporção de violência, né? A morte por decapitação, por exemplo, e saber que é um filho seu, um sobrinho, um parente, um irmão, enfim, é uma angústia muito grande e essa angústia continua para muitos deles. Alguns já estão na fase do sofrimento de depois já terem identificados e outros estão na fase de angústia mesmo, sem saber se o filho fugiu, se está preso, se está no IML, se é um desses corpos que estão armazenados por lá, enfim, a situação é extremamente delicada para essas famílias que, com certeza, são a parte que mais sofrem de todo esse processo. E na tarde de ontem teve tentativa de fuga no Centro de Detenção Provisório Masculino, que também fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Do lado de fora do Centro de Detenção Provisória Masculino, a movimentação logo no início da tarde dessa segunda-feira era tranquila. Mas, de acordo com os familiares dos detentos, por volta das 2h30 da tarde, houve uma tentativa de fuga e tumulto dos internos que logo foi controlado pela polícia. A PM isolou o ramal que dá acesso às unidades prisionais por questões de segurança.
Revoltados, os parentes fecharam a BR-174 como forma de protesto. Se eles não deixam a gente passar, eles têm que ter pelo menos a consideração de dar informação, coisa que eles não estão fazendo. Não estão dando informação de nada. E falam todo o tempo que está controlada a situação e não está. É toda hora viatura entrando no ramal e não sai, gente. O trânsito no local ficou lento. A manifestação acabou 3 horas depois. Ninguém ficou ferido. E na unidade prisional do Puraquequara também teve uma rebelião. A confusão foi contida rápido, mas outros 4 presos que estariam ligados ao primeiro comando da capital foram mortos. O Walter Frota tem as informações. Na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária iniciou a transferência de cerca de 130 detentos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. A Vidal Pessoa está desativada desde outubro do ano passado e, por conta das mortes dos detentos, ela vai ser utilizada como medida de segurança. Ainda na tarde de segunda, 4 detentos foram mortos no sistema prisional do Puraquequara, que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram casos isolados, não foram casos de motim. Nós retiramos 17 membros do PCC dentro da política de separar eles nesse momento de crise. Eles tinham acabado de ser retirados, esses 4 não se identificaram como PCC, ou seja, para serem retirados. E nós acreditamos, é claro que isso vai ser investigado ainda pela equipe do Dr. Ivo, mas nós acreditamos que foi justamente por conta dessa retirada, que já havia uma intenção de fazer alguma coisa contra os 17, e como eles não puderam, porque nós retiramos, eles fizeram contra esses 4. Não chegou a ser uma rebelião, foi um homicídio mesmo, porque eles só tinham a intenção de matar esse pessoal. E a manchete do Jornal A Crítica de hoje também é: maior rebelião de nossa história. Facção criminosa tenta exterminar grupo rival e deixa Manaus em pânico. Já são 60 mortos e mais de 140 criminosos continuam foragidos. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas através do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E durante a noite de ontem, um suposto artefato explosivo foi encontrado na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da cidade. O Grupo Marte, especializado em desarmamento de bombas, foi acionado e a área precisou ser isolada. O suposto artefato explosivo foi abandonado ao lado de um poste, bem em frente a este condomínio. Foi uma moradora que fez a denúncia. A mala foi encontrada por volta das 6h30 da noite, de acordo com testemunhas. Mas a polícia só foi acionada 3 horas depois. A área foi isolada. Além disso, as 2 vias da Avenida Efigênio Salles ficaram interditadas. Eu desloquei até o local para verificar realmente qual era a situação. Foi deixada uma mala, né? E verifiquei se tinha algum vestígio de sangue ou coisa parecida. Fizemos o primeiro isolamento da área e contactei logo o CIOPS para contactar o grupamento de Marte. A mala foi arrastada até o outro lado da via. E perto da meia-noite, o Grupo Marte explodiu a suposta bomba. Segundo o comandante, o oficial que estava à frente do grupamento, aparentemente nada, né? E foi repassado para que entrasse em contato com a perícia técnica, para fazer uma melhor análise, recolher os vestígios para fazer essa análise. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco trazendo mais detalhes sobre essa rebelião, a maior rebelião do Amazonas, a maior rebelião do norte do país, a segunda maior do Brasil. São 60 mortos em 2 unidades prisionais e a gente vai saber as consequências disso, o que o poder público deve fazer depois desse massacre no Compage. É um instante só.